vivo. Olá, será que estamos ao vivo já? Esperando aqui para ver se a conexão está entrando. Eu acho que já estamos ao vivo. Olá. Maravilha. Ah não, peraí. Câmera ao contrário. Pronto, problema técnico aqui. Estamos aqui com o Jack. Mas ainda tá lá. Do velho Jack. E agora entrou, tem um atraso ali. E, pô, cara, satisfação te receber aqui. Teu episódio foi muito legal. A satisfação é toda nossa. Pô, sempre é muito prazer hein, poder estar participando da. Bacana. E a gente hoje aqui tá em Paraty. Vocês devem estar achando estranho o clima tropical, calor, camiseta. Mas é inverno, cara. Nós estamos com frio, de manhã é difícil. Não sabe que é frio, cara. Não. Olha o vento, tá vendo a ventania aqui? Nossa, tá quase 3 nós de vento aqui. Tu fica numa situação aqui muito severa, muito hostil durante o inverno em Paraty. Chega a quase 15 graus positivo. Não, quando dá 15 tá feio daí. E cara, a gente veio falar sobre manutenção, né? Tipo, faz tempo que tu trabalha com manutenção, né? E que dá um breve histórico assim do que tu já fez. Manutenção foi a vida inteira, assim. A gente se apaixonou por isso e fez disso a vida e veio. E aí mudou, veio moto, veio construção de carro, veio manutenção de carro, concessionária. A gente estudou um pouco de mecânica de aviação, mas foi muita loucura. Daí a gente achou que estava meio demais, a turma é meio diferente, assim, né? Aí a gente achou que na parte da vela ia ser um pouco melhor. Não melhora muito, assim, também é bem muito estranho. Louco, muito louco. Cara, eu separei alguns assuntos aqui para começar e eu espero vocês mandarem perguntas também, né? E assim, de uma forma geral, cara, alguém que tá comprando um barco agora e me pergunta muito isso, mas a manutenção e tal. Cara, quais as principais manutenções periódicas que o cara vai precisar fazer quando tiver um veleiro? Para comprar um barco é um cuidado muito grande, né? Tem barco aí barato que o cara se ilude, vai lá. Tem modelos de barco que o cara, vai lá, acha, compra e é a melhor coisa do mundo. Tem que olhar muito, se for comprar barco usado, tem que olhar muito bem antes de comprar. Porque senão começa a felicidade de você adquirir o bem tão estimado, vira numa frustração. A gente conhece pessoas que compraram um barco achando que era um baita negócio e hoje a maioria desistiu, assim, nem continua mais investindo no barco. Nos Estados Unidos tem o Survey, que é um serviço que os caras dão uma olhada em orçamento para consultar, assim, né? Tu acha que aqui no Brasil rola isso? Tem. A gente tem feito algumas coisas, algum acompanhamento e sempre tá legal, assim, que a gente chega para visitar o barco de quem tá vendendo, porque normalmente ele tá comprando outro barco maior. E a gente chega lá com muito cuidado, né? Porque às vezes os barcos estão bons, mas a gente tá procurando defeito. Aí encontra defeito, fala pro figura, o figura fica encabulado, às vezes não gosta muito, mas depois quando ele vai comprar o barco novo dele, o outro barco, né? Depois que ele fecha o negócio, que vai... se tiver condições, tirar o barco da água para olhar a rabeta, ver fundo, como é que tá. Né? Começar bem, comprando um barco bom, assim. Ou se você vai comprar um barco que tem coisa para fazer, levar em consideração essa mão de obra, o tempo que você vai levar, o quanto que você vai gastar. Estimou um tanto, dobre. Mas a manutenção periódica mais importante, assim, é o que você vai fazer com o barco, né? Que tem o pessoal que compra e no começo já vira uma função e quer construir, quer fazer, quer modificar o barco. E tem detalhes que é mais importante dar uma olhada. Uma rabeta, se você vai fazer uma viaginha, o mastro, estaiamento, principalmente logo que você vai adquirir o barco, tem que dar uma conferida, tem que subir e dar uma olhada. Então, a periodicidade é o que você vai fazer com o barco, né? Não adianta você querer fazer um sistema de manutenção muito rigoroso, criterioso e não seguir ele. Então, você vai usar só final de semana, é um sistema. Se você vai preparar ele para fazer uma travessia maior, é outro sistema. Mas em si é cuidar muito de óleo, rabeta, anodo, acaba com hélice, essas coisas. Conferir porca de hélice, essas coisas. Sempre tá mergulhando, fazendo. A gente costuma brincar que quando o cara tem um hélice reserva e as porcas, ele nunca vai perder o hélice.
Sim. Porque se ele está tendo o cuidado de ter um hélice com as porcas e a chaveta, é porque ele tem um cuidado. Então ele cuida da porca, ele cuida das travas, sempre está conferindo, ele não vai perder o hélice. Só se der uma fatalidade de quebrar, assim. Mas essa prévia é bem sutil, assim, tá cuidando e fazendo. Eu tô vendo que a gente tá com um problema de conexão aqui. Vocês estão ouvindo a gente? Parece que o áudio tá picotando. Acho que... Não, parece que a gente tá ao vivo. Caiu. Eu acho que... Deixa eu ver. Acho que tá picotando um pouco. Desculpa a conexão, pessoal. Às vezes a gente tá com 3G, mas 4G aqui, mas você sabe como é que é, né? E olha só, tem aqui o Pio Ribeiro falou: grande Jack, sou seu fã. E tem uma pergunta aqui do público, aqui ó. Bom dia, uma dúvida com o motor e com a manutenção em dia. Não, uma dúvida. O motor com a manutenção em dia, quando está ligado, gera algum cheiro dentro do barco, de diesel, de fumaça? Depende se está em dia, o que é. Foi feito só a troca de óleo, que às vezes o motor já está gasto, tem que ver ventilação, da parte de emissão de gases. O motor, quando está um pouco mais gasto, ele costuma sair um pouco mais de vapor. E aí é muito importante a ventilação da casa de máquina, né? E às vezes o cheiro que você percebe pode ser vazamento, pode ser... Então tem que ver o que é manutenção em dia. A manutenção não é só trocar óleo e filtro e as correias, assim. Tem que dar uma importância para pequenos vazamentos, para infiltração, aquele sinalzinho de água salgada que tem nele. Então, provavelmente se está fazendo algum cheiro, ele tem algum tipo de vazamento, ou de gás, ou de líquido, de fluido, de óleo de motor ou óleo diesel. É importante observar isso. Cara, uma pergunta que eu tinha preparado também, assim, eu agora estou preocupado no Brutus, no balanço, de falar Brutus. que é muito tempo falando Brutus. Cara, que peças sobressalentes tu acha que tu tem que ter no barco? Também entra dentro do projeto o que você vai fazer, né? Você não... Tem louco aí que você vê que o cara tem praticamente outro barco dentro do barco. Assim. Tem motor de arranque, tem alternador, tem mufla, tem rabeta, hélice, mas não sai daqui da Enseada. Às vezes vai no cedro ali. Sei. Então, beleza, o cara está confortável. Mas você tem que tomar esse cuidado, porque às vezes você investe muita energia numa coisa que não é o teu propósito da brincadeira, né? Então, se você vai velejar bastante, tem que ter moitão, tem que ter uma cadeirinha, sempre é bom, rápido. Treinar, subir no mastro, fazer, né, algum tipo de manutenção, resolver algum problema de emergência. Mas um motor de arranque para um motor diesel é bacana ter, se você vai fazer já umas expedições um pouco mais longas. Comprou? O Control é bom, né? Você compra em qualquer loja de Kombi, Fusca. Não é o melhor motor, né? Ele balança, ele vibra e tal, assim, mas as peças são muito baratas, cara. Sim. E para você conseguir manutenção nele, ele também não é nada muito... Então, o rotor, isso é imprescindível, né? Coisas básicas que você tem que ter: a correia do alternador e da bomba d'água, né? Que tem um sistema de água doce. O rotor. E se tiver condição de ter um hélicezinho, é bacana. Porque às vezes você pega alguma coisa. Os hélices que tem uma borracha, um damper de amortecimento para não quebrar a rabeta. Às vezes ele roda, não é nem que você perde o próprio hélice. Então, se você está numa condição e tem um reserva, você não precisa nem trocar. Só o fato de você ter a peça, você pode achar um mergulhador, fazer... Eu tava comprando válvula termostática, que o motor não tem, né? Mas eu tava pensando, por exemplo, essa é uma peça que não precisa ter reserva, porque o motor anda sem. Sim. Tipo, ele não vai estragar de ficar um dia sem. Entra no cuidado disso dali, né? Sim. Quer ter, beleza, mas você vai chegar num porto sem a válvula termostática. Sim, você vai fazer... porque eu fico ter outro motor reserva, tu não dá, né? Tu tem que escolher o que vai... mufla, os caras carregam a mufla, até pra você trocar, quando você vai trocar a mufla no mar, você tem que ter um conhecimento mais técnico e fazer ali, né? Mas o trocador de calor, eu tava a fim de ter um dentro ali, sabe, o tubo, tu acha que vale a pena ter reserva ou não? Vale. Você que está querendo aí fazer, né, um travessia. Porque isso é mais fácil tirar, né? Você tira um lado ali, né? E principalmente do control, é bem tranquilo, né? Sim. Uma cápsula. Então, e outra coisa é isso aí, né? Conhecer bem o que o teu motor precisa. O Adriano Amadeu Adriano Amadeu de Marque está perguntando quais as manutenções que devemos ter no mastro. O mastro é muito importante. Mas o pessoal não dá muita bola, acha que... Aqui em Paraty é raro acontecer, né? Mas o mastro cai, cara. Tem que tomar um cuidado.
não é simples, né, de ele cair assim com frequência, com facilidade. Mas se não tomar o devido cuidado, é mastro, cabos e rodanas. É muito simples, né? O mastro é um equipamento muito simples, apesar da função dele, né, da extrema importância no barco. Ele é todo mecânico, é todo bem analógico o sistema. Não tem muita coisa então para dar tem tela que cuidar azul. da rodana. Se você sentir que o cabo está pegando, ele está puindo em algum lugar, a rodana está presa lá em cima. Aí você tem que tirar às vezes o topo do mastro, revisar as rodanas, fazer o estaiamento, tem que manter limpo sempre que puder, porque a sujeira é o maior vilão de esconder fissura, esconder princípio de corrosão, fadiga, né, de material de estar trabalhando. Limpa com limpa inox? Limpa inox, escovinha, né, um detergente, né, perto dos fuzis, tirar os pinos de vez em quando para dar uma conferida se ele não está atorando. A manutenção é corriqueira. Se recomenda, né, o pessoal fala de trocar estaiamento a cada um período. Uns falam 10 anos, outros falam 20 anos. Mas isso é um caso bem extremo, assim. Eu acho de um barco regateiro, alguma coisa que seja... eu acho que a realidade de quem veleja cruzeiro ou vive a bordo é manutenção constante, inspeção constante. Mas você acha que não é necessário 20 anos trocar? Não. Nesses 20 anos, com certeza, você já vai ter feito várias manutenções. Vai trocar um terminal, vai perceber coisas que é necessário trocar. Mas assim, não trocar inteiro porque venceu, assim, existem as recomendações, existe pessoal que faz e se tem condições, né? Porque não é uma manutenção barata. E assim, nessa parte para cruzeiro é um tanto que desnecessário. Se tiver o acompanhamento da manutenção, se estiver sempre atendendo ele, qualquer microfissura, qualquer coisinha, grampo, sempre estar com as cupilhas em dia, né? Não deixar nada sem travar. Isso aí, é sucesso garantido, então não vai se incomodar. O Cauê Oliveira, Jack, acha que há espaço para voluntários que procuram trabalhar em manutenção e troca de aprendizado? Tem, né? Tem. O duro é, assim, a gente hoje tem muito barco, mas não tem muito navegador, né? Então, às vezes, essa troca que a gente estima, assim, que nem quando a gente veio, a gente teve a oportunidade de conseguir trabalhar com vários barcos, conhecer bastante gente. Isso trouxe um conhecimento muito rápido pra gente, assim, né? Abrangeu já essa facilidade técnica, né, de conhecer os materiais. Mas tem, bicho. Hoje, para você fazer qualquer coisa bem feito, assim, tem espaço. Então, dependendo do que você tem para oferecer, fica mais fácil. Se chegar numa ONG, fazer alguma coisa, tem vários... Você tem mostrado uns projetos extraordinários com crianças que estão lá, às vezes, precisando de alguma coisinha. Então, eu tenho certeza que se você chegar ali e tentar fazer alguma coisa por eles, vai ter gente que te atende. Ele agradeceu a pergunta, obrigado e parabéns pela barba. Parabéns, é uma boa barba, né? Que coisa, observação importante, às vezes me passa despercebido. Você viu que o conteúdo aqui é tudo. O Edu Chabon, tudo bom, Edu? De Brasília. Ele disse que de quanto em quanto tempo devemos trocar o cabo de aço, é o que a gente falou agora, né? Fala assim 20 anos, mas não é necessariamente... Entre 10 e 20 anos o pessoal fala para trocar, né? Eu acho que é um pouco assim, extremo. Se você vê que os cabos não estão bons, vai trocar. Mas isso é de acordo com a inspeção. Essas inspeções periódicas, essa manutenção, enquanto você troca uma cupilha, enquanto você troca, subir no mastro mais uma vez, está limpando, isso tem que aprender. Tem que se sujeitar. Tudo, o Dagoberto mandou R$5 pra gente, ó. Obrigado, Dagoberto. O café já tá garantido aqui, o café expresso. E ele pergunta qual as ferramentas importantes de ter dentro do barco. Isso é legal, né? A gente fala, né? Você compra uma válvula termostática, daí você compra uma mufla, daí você compra um hélice, daí você compra chaveta, daí você compra porca, tudo, e não tem um sacador. Aí o hélice quebra, você tem tudo lá. O sacador? A chave, né? O sacadorzinho para sacar o hélice. Se for de 3 pá, de 3 pernas. Se for de 2 pá, 2 garras. Não tem. Teu é pé de galinha? Né? Pé de galinha, duas Se for rabeta, é tranquilo. Se solta a porca, ela já corre. Mas o barco que for eixo, né? Pé de galinha, ele é cônico e no caso do hélice ter quebrado, né? Que quando você perde tá fácil, ele já foi sacado naturalmente. Sim. Mas se você às vezes quebra o pá, ou ele torce,
e você vai trocar, não tem. E se encontra isso... Qualquer loja de ferragem, sacador, experimenta, né? Se você tiver um hélice, leva. Se você vai trocar uma válvula termostática, vê se precisa. Hoje tem uns kits de ferramenta muito geniais, assim. É o que a gente usa para o trabalho, que é prático de carregar, que vem aquelas catraquinhas, joguinho de pito pequenininho. Aquilo Eu tenho uma catraquinha de 1/4 desse tamanho, assim, ó. Que, cara, pra tu mexer em braçadeira, que às vezes é meio ruim, que só fica... Tu não precisa ficar errando. Tem lugar que você só acessa com o olho do dedo, assim, que você fica ali, pega, daí você vê mais ou menos a medida, monta o soquetinho e tira. Tem uns alongadorzinhos maneiro, né? Que daí às vezes o parafusinho tá lá dentro. Que eu queria ter esse. Vende separado isso? Vende, mas esses kits, se você comprar essas maletas que abre assim, ela já vem o jogo de pito grande, que é para você fazer uma manutenção mais pesada. Jogo de fenda, alicate de bico, alicate de corte. O Edu Chamon tá falando pra você montar um curso básico de manutenção. Você não é louco, o cara quer me dar serviço, não sei o que... Aliás, cara, você tá agora com a velha Jack, mostra o logo aí, cara. Olha lá. O Jack agora tem uma empresa de manutenção não de veleiros. Fugir do mundo do empreendedorismo, tivemos que investir numa Botava firma. Você e o Adriano lá de Empreendedoras do Oceano. Vai ficar o contato depois na descrição, eu vou colocar, tá? E também eu queria falar uma coisa, assim, a gente tá fazendo uma pesquisa do Hashtag Sal, porque assim, vocês conhecem a gente, agora a gente quer conhecer vocês. E aí, tipo, aqui, eu acho que é aqui... naquele izinho, você clicando, tem uma pesquisa do Hashtag Sal, que você vai falar um pouco de você, o que você gostaria de ver no programa, e como assim hoje tá essa informação na internet, é uma questão delicada, o que o Facebook tem de você, o que não sei o que lá. A gente fez uma coisa no espírito do Hashtag Sal, que é assim, todo mundo vai ver o resultado da pesquisa. Então, além de você preencher, você vai ver o que as outras pessoas estão pensando, você pode voltar lá depois e ver. E quem está fazendo isso pra gente é a Sfunks, que é uma empresa francesa, de um velejador também, que é de estatística, então é uma brincadeira bem bacana pra gente também, sei lá, ver quem é que veleja, o que as pessoas pensam, e clicando ali vocês vão ver. Surpreendente o nível que tá chegando. Bela camiseta, Adriano, olha lá, ele falou que é a camiseta do Hashtag Sal. Vamos fazer uma pausa no merchan, senão o pessoal vai correr. Isso, fica vendendo aí só. Cara, e quais os principais cuidados com casco? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, o meu barco, que eu tô apaixonado, balanço. Mas ele tem. Barco. Mas todo barco, e às vezes a gente conhece um pouco mais de veleiro, ou um cara que vai comprar pergunta, o cara fica triste porque a gente fala que o barco é legal, mas tem um monte de defeito. Mas todos os barcos têm defeito. Vai ter. Nem que seja o preço. Quem tá vendendo sabe, quem tá comprando precisa saber. Então... E o meu, por exemplo, é um barco legal, mas o problema dele é que ele tem madeira de balsa no meio. O problema era um material, na época era leve, tinha uma rigidez bacana, mas ele com o tempo pode... a infiltração de água vai deteriorando. E o que eu sei é que, por exemplo, você pode furar e injetar epóxi, alguma coisa assim, né? Quem surfou, quem foi moleque, sabe que é igual consertar colchão de ar na prancha, assim, quando descola. Faz o furinho, vai botando a resininha ali e vai acompanhando, tipo o pica-pau, assim, batendo no casquinho. E fica legal. O teu barco já teve algum desse tipo de manutenção? Não comigo, eu sei que houve, sei que já fizeram, o barco tem 30 anos, né? Mas não, hoje ele tá todo durinho, assim, andei perto dos... Não estrala, nada, não. É, uma coisa legal pra quem vai comprar barco, claro. né? Tu andar no deck, sentir... Principalmente se o barco for mais antigo. Hoje o material é diferente. Né? Hoje os convéis, barco mais novo ele é mole mesmo. Totalmente já é mole, já. Mas o barco mais antigo é isso aí, porque o teu ainda tem esse esquema que é essa barça. O Onix já é um compensado mesmo. Então, com qualquer infiltração de água tem que estar sempre atento, assim. Às vezes a entrar água não é que incomoda porque molha as coisas. O de menos é molhar a roupa de cama, essas coisas. Duas perguntas legais aqui, ó. Quando eu sei que preciso sangrar o motor, Jack? Foi o VV Veleiro. VV? Sangrar é uma coisa muito importante você saber do seu próprio barco, né? É uma oportuna a pergunta. Ele não tem. Normalmente você sangra quando você vai fazer uma limpeza no racor ali para tirar a água, daí você precisa sangrar, porque se você tem um problema sério de entrada de ar, você precisa resolver para sangrar, porque daí quando você sangra e está aparecendo mais ar, o diesel não fabrica ar, ele não produz ar, assim. Então, se está sempre tendo que sangrar, tem alguma coisa entrando ar. Então, segue a linha e faz. Então não tem uma periodicidade, precisa sangrar de tanto tempo. Eu acho que um indício, não que seja o diagnóstico já,
mas se o motor oscila a rotação, Sim, né? Isso você é sinal está de ar. acelerando, você sente que ele dá uma... Isso já é um sinal de ar, ou propriamente água. O cuidado da água com o diesel nas bombas injetoras, no motor diesel, isso é também de muita importância. Uma limpeza de tanque e ver se se começar a aparecer água no racor, é terror, assim, é Cara, terror. eu queria dedicar esse programa a você que tá aqui, né? Obrigado. Né? E também, cara, o Dagoberto, que acaba de nos dar mais R$20. Eu vou ter uma participação? Nos dar, você fala Vai, assim? eu vou pagar o teu café, cara. Vamos dividir, aí eu acho que vai dar pra pagar o café. O que você recomenda passar no mastro para a grande não trancar ao subir? Graxa ou silicone? Ah, silicone, né? Silicone. WD-40, que é o mestre dos magos, assim, que ele não ataca, né? Porque a graxa, ela vai acabar pegando impureza, vai atacar a carretilha. Se ele chegar na vela, ele vai acabar tendo problema nas costuras. Tem a graxa branca ali, mas ela fica ruim de trabalhar, assim. É silicone e WD-40. Bom, rapidinho, não vou estender muito nisso, mas Adriano, alguns velejadores não recomendam o Velamar. Por que você acha que ele está sendo um bom barco para você? Cara, cada um acha. Muitos velejadores recomendaram para mim o Velamar, eu gostei e fiz uma viagem pro sul com ele, que eu achei um barco que foi super bom de mar, tinha bastante onda, bastante vento e foi um barco bem construído na época. Foi. Os barcos dos anos 80, apesar do material ser escasso, eles eram muito bem construídos. Falando tipo dono de barco de aço, né? Não, os barcos dos anos 80. Não é porque eu tenho barco dos anos 80. A gente tem uma teoria, tem uma piada interna aqui, que é assim, ó, que todo cara que constrói barco de aço, né? O dele foi fundido nas fundições de Moldor. Do barco Senhor de dos aço Anéis, tem os assim, problemas, mas é que o meu foi construído, foi galvanizado a fogo com os mithril dos... O mithril, o material lá que quando vem a frente fria brilha no escuro. Fornalha assim. Nas montanhas de Mordor, os elfos fazendo os estaiamentos, o negócio, fica legal. Mas esse lance que ele falou do barco é uma questão de escolha. O barco ideal é o que cabe no teu bolso para começo de conversa, assim. E não adianta você fazer, às vezes, um investimento além da tua capacidade e virar aquela coisa, tu fica só pagando, depois não consegue fazer a manutenção, daí não consegue. E barco não adianta, é igual, você tem que escolher do que você vai fazer com ele, assim. Pode não ser um excelente barco para fazer navegação polar. Sim, acho que não. O Onyx também não é. Cada um tem uma ferramenta, né? Pode não ser um bom barco para ficar descendo onda, porque a mastreação dele é grande. Há vários Velamar também, né? Tipo, tem, por exemplo, o 31, é um Sparkman Stephens. Sim. É mais cruzeirão. Sim. O meu é mais regata. Talvez. Mais regata, mas assim, é isso que às vezes entra. O pessoal que fala do Velamar pode ser porque ele não ficou um barco tão regateiro pra época, assim. É verdade. Não era uma coisa. Ele ficou no meio termo. Ele não chegou nos fest, ele não chegou no barco a ser um barco rápido, mas é um excelente barco de segurança e navegação. Aí aqui o César Shen Bezerra, qual é a vida útil em média de um motor bem cuidado? Depende de marca, modelo. Tem Ford modelo T andando aí, né? Sei lá. A gente fala que tem motor, eu trabalhei em concessionária, que os caras falam, mas quanto que dura esse motor? A gente via motor com 80 mil. Não, aí é mais por falta de cuidado, né? Mas você via motor com 500 mil quilômetros, 800 mil quilômetros, o cara tava feliz ainda. Tem que ir observando. Motor diesel é uma média aí de umas 3 mil horas a 5 mil horas. Ele tá bem, assim. Já tá bom, já fez o papel dele. Sim. O resto é lucro. Daí o resto você vai com o romandinho. Tipo, o Brutus é de 2002... E tá com 1.800 horas. O Brutus, eu tô falando do Brutus mesmo, porque foi o que eu vendi. Brutus, não tá se enganando. Não chegou a 2.000 horas, né? Desde 2002, depende muito do uso, né? E o VV Veleiro, hélice de 2 ou 3 pás? Também depende da tua embarcação e o que você quer fazer, né? 2 pás tem menos arrasto, se você não tiver a fold, né? Então você veleja melhor, tem um pouco mais de a vela, menos arrasto. O 3 pás, se você vai motorar, se você está numa condição de mar mais severa, ele funciona melhor. Ele maltrata menos o motor, se precisa de menos rotação e não é tão pesado, né? O pessoal fala, mas fica mais pesado. Não? Isso é o passo.
depende do passo. Então depende da aplicação do teu barco. Assim. Alguém me falou uma coisa, não sei se é verdade ou lenda urbana, que tipo, que você tem que, por exemplo, se o número de pistões do motor é ímpar, a hélice tem que ser par, para equilibrar a vibração. Tu acha que tem a ver isso ou nada a ver? Não consegue enxergar que seja... O hélice é balanceado, né? Né? O do 2 ou 3 pá ele tem que ser balanceado. Para quebrar esse contrabalanço. Isso aí deve ser alguém do motor control, né? Que falou. Bom, esse aqui é meio off-topic. Deixa eu ver aqui o que mais tem de pergunta. Estaiamento, a gente já falou, né? Recomendo. Estaiamento é quando for o caso, né? Sempre tá... Aqui, ó. O Gerson Araújo. A manutenção de um veleiro de madeira é muito diferente de um veleiro de fibra? É bem diferente. Assim como o de aço, assim como o de alumínio, cada barco tem o seu cuidado. Cada barco tem o seu agressor, assim, né? A fibra, você sofre com a osmose, com infiltração. Principalmente esses barcos dos anos 80 que ainda não tinham uma tecnologia da resina epóxi, não tinha o tipo da fibra. Né? Isoftálico, que deixa menos bolhas dentro. Bolha, né? Então eles faziam uma limitação. Aí eles compensavam isso com uns cascos bem mais grossos, assim, né? Um barco mais pesado. Hoje o fibra já é controlado. Você vê barcos novos aí que tem o casco fino. E não tem problema de osmose, mas também sofre. Eu tive um mini ataque do coração agora. Porque alguém botou 2.400 alguma coisa, mandou pra gente, mas eu vi que é JP, deve ser ien isso aí, né? Aí eu não tenho ideia quanto é se isso, alguém puder mas fazer muito obrigado. Muito obrigado. Essa vai pro barbeiro aí, ó. Essa vai pro barbeiro. Você e o Jack estão precisando. Pô, a minha não é tão bonita quanto a dele, mas sei lá. Um abraço pra vocês da Toyota no Japão. Caramba, cara, de Toyota, deve ser a cidade de Toyota. Que legal, cara. Pô, temos gente do Japão assistindo, cara. Impressionante. Que bacana. Não, tá louco. Ó, roda o cana de leme. Eu vou ficar quieto, porque vocês já sabem. Isso é polêmico. Eu gosto muito dos dois, assim. Acho os dois legal. Tem os romantistas que gostam da cana. Tem o pessoal que fala que... Vamos falar do técnica, de funcionalidade, então, para não ficar dizendo qual que é melhor. Assim. Se for para levar em consideração que roda de leme tem mais rodana, tem cabo de aço, tem grampo, tem engraxadeira, tem um quadrante, isso tudo... Desculpa interromper, porque... R$82, cara. O cara demais. O do Japão, na Toyota? É mesmo. E o Edu Chamon mandou R$20 aqui, ó. Entre fibra, aço, madeira. Não, desculpa, termina de responder, é só o que você tá falando. Vamos organizar isso, tá? Desculpa, os caras são apresentador, cara. Não. Nossa. Daí, a roda de leme tem todos esses mecanismos que são passíveis de dar um problema. É tudo coisa para dar manutenção. Rodana, cabo, presilha, essas coisas que a gente falou. A cana de leme é um sonho, né? Você encaixa ela em cima da madre ali, acabou. Manutenção é muito mais simples, é que tem, né? Tem, mas assim... tudo que a roda de leme menor. É uma coisa a mais em cima da manutenção que eu teria na cana de leme. O espaço do cockpit. Nós estamos falando tecnicamente. Depois não vem dizer, mas eu prefiro. Não, porque cada um prefere confortável, o que quer. Isso. Né? Eu gosto de andar com barco de roda, eu gosto de andar com barco de cana. É bom, melhor de manobrar, os dois tanto faz. Mas assim, se tiver que optar, é por esse lance da manutenção. Piloto automático, é muito mais simples de você colocar no cana. Né? Só hoje está cada vez mais difícil conseguir barco com cana. O Edu Chamon mandou R$20 para nós. Cara, eu tô emocionado. Esse é um vídeo que deu dinheiro no sal. Tá falando isso fazer mais vezes. Entre fibra de aço, madeira ou alumínio, sem limite de custos, qual vocês teriam para cruzar o mundo? Em qual tamanho ideal? Vixe, tudo umas perguntas muito complicadas, assim, né? Depende do barco, né? Se for bem feito. Ele tá falando sem se preocupar com dinheiro, pelo que eu entendi. Eu queria um de adamantium. E tamanho ideal? É complicado. Se eu tivesse um recurso ilimitado, fala assim, eu
gostaria, tipo assim, eu ganhei na loteria, alguém botou aqui, não sei por que faria isso, mas R$1 milhão por mim. Vamos falando. Pra mim, não faço isso, eu não acho que... Tá, mas assim, tipo, mas aqui, tipo, eu procuraria um barco de alumínio. É mesmo. Você tem essa doença, mas eu compraria né? Pronto já. Sei. Eu tenho essa doença, cara. Eu acho... é leve e anda rápido e se tu bater na pedra, no negocinho, né? Mas não quer dizer que não compraria barcos de fibra fantásticos. Assim, se fosse para fazer, a gente tem um barco muito real, né? São 100 pés, 100 toneladas, alumínio. Alguém falou que com recurso limitado faria um barco de inox. Existe. Aqui a gente já conheceu um barco de inox. Eu sempre me pensava se a liga não oxidava, mas não seria boa por algum motivo, muito pesada ou muito... ele sai muito caro só mesmo. Caro, assim, o preço, né? E o acabamento não é igual ao aço, né? Porque ele é uma chapa que trabalha um pouquinho mais. E esse barco que a gente conheceu inteiro de inox era pintado. Falaram que ele usou um tempo polido, era muito bonito. Mas funciona, só que é um material complicado. Ele tem algumas limitações de resistência, né? O alumínio você consegue dimensionar ele melhor e coisa. Então, com parte de ancoragem de fuzil, o inox é um pouco mais macio, assim, um pouco mais difícil de controlar isso daí. Me perdi aqui. Peraí, tem outra pergunta aqui. Estamento. O que você acha, cara, que vale a pena pro cara aprender a fazer ou chamar um profissional? Assim, alguém que tá começando agora e... Claro, respondendo um pouco pra ti já, mas assim, depende do que o cara tem mais aptidão, né? Se o cara já é mecânico, o cara mecânico ele vai... Mas assim, em geral, o que tu acha que é o kit básico de conhecimento que um cara que tá entrando agora seria legal saber fazer sozinho? Primeiro, conhecer bem o barco dele, né? Se ele vai ter um barco, conhecer. Não ter preguiça de desmontar, levantar paineiro, ver onde que é os registros. Manutenção de registro também é bem importante, né? Tem que estar cuidando, isso afunda barco. Mas o máximo que ele conseguir aprender e fazer é se virar sozinho. Isso até eu não deveria estar falando, né? Porque daí eu fico sem serviço. Mas o máximo que ele conseguir fazer é o que eu acho que é o melhor. O máximo que ele tiver condições de fazer, estudar. A internet hoje é um lugar que te traz tudo que é tipo de manual, tudo que é tipo de especificação. Tem que tomar muito cuidado, porque tem um monte de devaneios, né? Os caras mandam trocar tudo, mandam fazer um negócio maluco, botar Coca-Cola no radiador. Isso tem que tomar um certo cuidado, né? Tem que achar pelo menos umas 3 fontes seguras. Mas o principal tem que saber trocar o rotorzinho da bomba d'água, né? Que falta de circulação de água água salgada é chato, e você vê pessoas ficarem em apuros assim com essa situação. Sangrar, né, que foi abordado, e tirar ar, entrou ar por algum motivo, às vezes você não está com o tanque full, deu uma balançada, entrou ar, o motor não pega, fica... Então você tem que conhecer o teu motor, como que sangra ele, aonde que está a válvula, aonde que está a bomba, aonde que abre o respiro, isso é importante. Aí troca de óleo, essas coisas mais pesadas assim, ele tem que saber que é necessário fazer, assim como a regulagem de válvula, né? Esse troço o cara não vai fazer, é muito trabalho, tem que abrir o motor e fazer, mas é importante fazer. Aí as montadoras, a maioria manda fazer com 800 horas, 1000 horas, a partir de 500 aí já tem marca que manda fazer. Que é para você, o pessoal fala, não, mas não está batendo, não, a válvula não bate. A regulagem de válvula é para compensar o desgaste da válvula no cabeçote. Ela vai diminuir a folga. Tu não vai ter um indício que tá, tu tem que fazer... mas não está batendo, não precisa regular. Isso é um problema não sei, de antigamente, assim, que o pessoal falava. Porque esse desgaste que dá no cabeçote, a válvula vai subindo. Então ela diminui a folga aqui no balancinho que abre a válvula. E aí daqui a pouco a válvula começa a ficar aberta e dá defeito de vedação. Então o regular a válvula é deixar essa folga maior de novo para compensar esse desgaste que deu ali para o motor continuar funcionando direito. No meu, que é com tucho hidráulico, aí não tem regulagem? Não. Ou tem alguma coisa a fazer? Não. Se é tucho hidráulico...
Aí não precisa. Daí não precisa. Isso é uma tecnologia dos novos tempos. O balanço está cada vez mais legal. Até parece que o motor é super... Aí, ó, aqui, ó, navegar.com.br, ó, quero construir um Pocket Cruiser. Legal esse termo, não tinha ouvido falar. Veleirinho cruzador de costa, né, de 20 pés. Qual o melhor motor de centro para esse tamanho? É pequeno para o motor de centro, né? Talvez não sei se o Rio 20 tem motor de centro. Acho que... Tem espaço para fazer. Tem espaço para colocar. Um GM10? Um motor pequeno, que é mais para você fazer uma manobra, para você chegar num posto, para você acertar numa onda, caso você tenha, né? Para você conseguir controlar ele, dar um segmento. Um GM10 que tinha no Brutus, eu acho que... É excelente. E aí, aproveitando, tinha alguém que perguntou lá em cima, vai ser difícil achar agora aqui, mas que ele tinha que ele queria ter um motor de polpa, no barco, mas ele é 27, motor de polpa de 8. E aí, tipo, ele queria ver se rolava motor de 8. Rola, né? Só que não era muito rápido e o motor de popa no mar, ele balança aqui, né? Se você pegar mar, ele caturra, na hora que ele desce, ele vai tirar o motor da água, vai dar aquela disparada. O motor é aquela coisa, o que você quer fazer com o teu barco. Sim. Você vai sair para porranca lá fora, se você vai usar ele só para manobrar, para chegar no porto, né? Barco pequeno normalmente veleja muito bem com pouco vento, então um motor de popa de repente menor assim vai servir. Ele não vai andar num monte assim, o motor de popa requer manutenção, consome, né, razoável assim. Então tem que ver qual que é a aplicação. É excelente. Um de 8 até esse tamanho ele é um pouco pequeno assim. Eu já indicaria um de 15 para se divertir mais assim, e não trabalhar tão esguelado. Pessoal, já estamos aqui com 35 minutos ao vivo. Você tá brincando? Você viu? Eu te falei que ia ser tranquilo. Eu tava apavorado, pelo que nós vamos falar, tanta coisa. E aí, cara, eu quero te agradecer por ter vindo aqui. Faz um merchan aí da Velho Jack. O que vocês estão fazendo? Manutenção geral de barco? Agora por enquanto nós estamos procurando se especializar em tudo que pode, né? Então do mastro até a ponta da quilha lá a gente tá fazendo. Exceto pintura e fibra, que aí é muita ferramenta daí, né? Nossa estação, a empresa é uma Kombi, né? E já tá com cilindro de mergulho, equipamento de montanhismo e coisa para velaria, então já tá muita coisa. Mas a gente faz com carinho assim o que der para fazer. Toda essa parte eletrônica a gente conhece bastante, diagnóstico, parte de motor, reversor, qualquer coisa. Bacana, cara. E, bom, obrigado a vocês por terem assistido a gente. Quem quiser lá, tipo, participar da pesquisa nossa do Hashtag Sal, acho que vai ser legal ter uma ideia do que os velejadores pensam, para onde estão indo, né? Eu acho bem bacana e vocês vão poder curtir e ver também os resultados. Tem cliente ali reclamando, cara, que tá tomando o meu tempo lá. Que tu tinha que estar lá consertando. Pô, desculpa aí. Um abraço, Rafael. Legal, pessoal, obrigado. Se inscrevam no canal, quem não tiver inscrito ainda. A gente tá trocando agora os horários, não vai ser mais terça, vai ser nos domingos. A gente vai testar esse domingo para ver se vai ser bacana. Vai ser com flor de sal muito legal, que a Aline tá fazendo com uma entrevista com uma velejadora lá que vocês vão curtir. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Até mais. Agradeço a todos a paciência. Né? A gente se vê na próxima aí.